Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Amém? Todos encontraram? Está ali no telão também. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, em algumas versões de servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o grande mar, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos vossos pais. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que andar. Então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá e tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês. Como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão retornar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. Como tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, o seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não as obedecer, não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhes ordenar será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, Deus. Senhor, nós já sentimos, Pai, este encorajamento no nosso espírito, Pai, que o Senhor está nos dando nessa noite. Deus, desde o início, o Senhor tem nos firmado, Senhor, na promessa de que o Senhor está conosco. Todos os dias, ó Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é lindo e o Senhor está conosco todos os dias. Nós cremos na Tua Palavra e nós cremos, Senhor, na Tua Palavra que será pregada neste momento. Fala conosco, Deus, firma esta palavra no nosso coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Fiquem à vontade na casa do Pai. Como eu disse, eu quero trazer uma palavra tranquila. Como a pastora Kênia estava orando ali no início, a pastora Kênia falava assim: não sei se será uma palavra como uma brisa suave, ou será como o fogo, né, devorador. Eu hoje venho trazer uma palavra de encorajamento para você. O servo bem-sucedido. Né, nós conhecemos um pouquinho a história de Josué, que sucedeu ali Moisés, e nós conhecemos a história de Moisés também. E aquilo que o Senhor falou com Josué foi: seja forte e corajoso, porque como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então, se você voltar um pouquinho no tempo, você vai ver como que o Senhor, Ele esteve com Moisés. Como que Ele livrou aquele povo, como que Ele capacitou aquele homem, Ele levantou aquele homem para conduzir aquele povo.
E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um cenário onde você que está aqui hoje tem que ouvir isso. O Senhor, Ele está te falando nessa noite, seja forte e corajoso. O cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário de guerra, é um cenário onde você parece que será abatido a qualquer momento. Como a palavra de Deus diz, como ovelhas indo para o matadouro. Parece que todos os dias nós seremos devorados pelo que está acontecendo no mundo, não é? Então nós precisamos mais do que nunca desta palavra. Essa palavra Deus deu ali a Josué, mas essa palavra serve para nós hoje. O Senhor diz para nós hoje, seja forte e corajoso. Olha, não fique com medo, não pasme, não espante. O Senhor teu Deus é contigo, assim como Ele foi com Moisés. Aí eu poderia dizer aqueles que são filhos de crente, aqueles que são filhos de pastor. Aí você pode olhar para trás e pensar assim como Ele foi com meu pai, assim como Ele foi com meu avô, assim como Ele foi com os meus pastores, assim como Ele foi com homens e mulheres valentes que se levantaram nessa terra, porque não foi só Moisés, não foi só Josué. O Senhor levantou homens e mulheres valentes. E talvez quando Ele levantou, talvez eles dissessem assim, por que eu? Eu sou tão pequeno, como dizia Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai. Davi também disse a mesma coisa, não é? Sou o menor da casa do meu pai. Por que o Senhor olha para mim? Nós nos achamos pequenos, mas normalmente, aquilo que Deus coloca diante de nós, é muito maior do que nós. Sempre nós vamos achar-nos pequenos diante daquilo que está diante de nós, diante daquilo que o Senhor coloca diante de nós. Sejam os desafios que se levantam na vida, sejam os propósitos de Deus. Eles são maiores, e se nós olharmos às vezes para as nossas dificuldades, nós vamos dizer assim, eu não vou conseguir. Se nós ficarmos focados em olhar para as dificuldades, nós vamos pensar assim, não vamos conseguir. Então Josué, pensem comigo, Josué, ele estava sucedendo um homem que, apesar de ter feito tudo o que ele fez, ele foi impedido de entrar na terra. Josué ia dizer assim, por que eu? O próprio Moisés foi impedido de entrar na terra. Como que eu vou fazer passar esse povo? Não é? Josué podia pensar assim, só que aqui quando o Senhor chama Josué, quando o Senhor fala esta palavra para Josué, olha, meu servo Moisés morreu, e agora você vai fazer esse povo atravessar, Deus já tinha falado com ele antes. Moisés já tinha orado por ele antes, falado para ele que ele seria o sucessor. Então, neste momento aqui, que Deus até ali a palavra diz assim, olha, prepara-te, porque passarás esse Jordão. Na verdade, Josué, ele já tinha que estar preparado, e ele estava. E ele estava, porque se nós formos lembrar, ali a palavra do Senhor, quando ela vai relatando ali a vida daquele povo no deserto, e a vida de Moisés, ele fala que Moisés, ele se retirava ali do meio do arraial, ele montava a sua tenda ali no deserto para falar com o Senhor, e Moisés depois voltava para o arraial. Só que Josué ficava na porta da tenda. E ainda tem algumas versões que diz que ele ficava no centro da tenda. Então, quer dizer que Josué, ele estava já ali se preparando. Talvez ele não tinha noção da grandiosidade da tarefa que ele tinha. Nós temos que ter esse feeling de saber que hoje, talvez, tu pode pensar assim, olha, eu não estou fazendo muita coisa, eu acho que eu não tenho ministério nenhum. Mas você tem que perceber que o Deus que você serve é um Deus grandioso e Ele não tem nada pequeno para te dar. Ele não tem nada pequeno para você fazer. O pastor Ivaldo costuma dizer que nada é pequeno quando vem de Deus, nenhuma decisão é pequena quando ela é tomada na presença de Deus. Nada Ele te dá é pequeno, tudo é grande e cada vez maior. O Senhor, Ele vai confiando para você a maneira que você vai se aproximando dEle. E o Senhor falou com este homem, eu escolhi você. Você é que vai levar esse povo. O Senhor foi direto com Josué. O Senhor não deu opção de escolha para ele. Às vezes a gente quer ficar titubeando entre dois pensamentos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é comigo que o Senhor está falando? Será que não é? Mas o Senhor ali, Ele foi direto.
Você e todo este povo entrem na terra, todo lugar onde você colocar a planta do seu pé. Eu vos darei por herança, ninguém resistirá a vocês. No verso 3 ele diz, olha, no verso 5, os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, todos os dias da sua vida eu estarei com você. Olha essa promessa que o Senhor fala. Só que aí a pessoa que quer servir o Senhor e que quer ser um servo bem-sucedido, porque Moisés ele não entrou na terra, mas ele foi muito bem-sucedido. Ele foi muito bem-sucedido. Imagina este homem enfrentar os problemas que ele enfrentou, aquele povo sempre murmurando, reclamando. Ele permaneceu ali firme. Inclusivamente quando Deus disse assim, olha, eu vou destruir esse povo todo. Moisés, ele se coloca diante do Senhor, não faças isso, porque olha pelo teu nome, né, o zelo do teu nome, as nações vão olhar e vão dizer assim, olha, ele trouxe esse povo para o meio do deserto, agora não dá conta deles, não tem como pegar a mão neles, então vai destruir eles todos. E as nações vão dizer que o Senhor não foi capaz de levar esse povo até a terra prometida. O próprio Moisés intercedeu por aquele povo diante de Deus. E ele falou, não nos faça sair daqui, se o Senhor não estiver conosco. Não destrua este povo, vamos conosco. Moisés, ele clamava todo o tempo ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes nos falta isso, é clamar a Ele. Como a pastora Kenia estava falando aqui, nós clamarmos a Ele pela presença dEle. Porque Ele garantiu que estaria conosco, mas às vezes nós estamos nos mantendo longe dEle. Mas Ele diz ser forte e corajoso, então quer dizer, quando Ele diz ser forte e corajoso, é Ele próprio que te dá força, é Ele próprio que te dá coragem. Você não tem onde buscar isso em lado nenhum que não seja no Senhor. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, é Ele que nos dá força todos os dias, é Ele que nos dá coragem, ousadia, a palavra nos garante isso, que o Espírito Santo que habitaria em nós, Ele nos daria força e ousadia. Todos nós temos uma chamada como este homem teve. Eu queria ler com vocês, ali em Números 27, 18, queria pedir que colocassem ali na tela, talvez você nem precise abrir, a não ser que você queira anotar aí no seu caderno, no seu telemóvel. Números 27, 18. Olha o que diz ali. O Senhor disse a Moisés, chame Josué. Então ele foi chamado por Deus. Foi o Senhor que disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impunha as mãos sobre ele. O Senhor chamou aquele homem. Aleluia. Foi o Senhor que apresentou aquele homem diante daquele povo. Amém? Só para nós vermos aqui que quando Deus falou com Josué, o Senhor já tinha falado, já tinha colocado, o seu líder já tinha colocado a mão sobre ele. E dito, olha, é você que vai conduzir esse povo. Lá em Deuteronômio 1:38 também, pode colocá-la para mim. É só para a gente ir confirmando aqui aquilo que o Senhor falou, porque normalmente a palavra de Deus ela vai se confirmando, os livros à frente, se você for reparando, você vai fazendo a sua leitura anual, você vai vendo que ela vai se completando, o Senhor vai ali confirmando a sua palavra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar, anime-o. Olha só, anime-o, porque ele fará com que Israel receba a herança. Quer dizer, primeiro Deus disse para Moisés animar Josué. Depois, lá no versículo 9 do capítulo 1 de Josué que a gente leu, diz assim, olha, não tenha medo, não fique assustado. Quer dizer, ali o próprio Deus estava falando com ele, estava animando ele. Não fique assustado, não pasme, tem algumas versões que diz, não é? Não pasme, não espante, não fique com medo. E nós estamos vivendo hoje um cenário que tem muitas pessoas amedrontadas, cheias de medo, e por vezes nós também. Nós também às vezes ficamos com medo. Porque imagina você, que a gente ouve sempre, imagina, se o povo não tivesse medo, por que a gente ouve muita gente dizer assim, ó, nossa, eu nem sei se eu vou ter filhos, porque nessa geração que eu estou vivendo agora, tem gente que fala assim, não dá para ter filho. Isso não é medo? Isso não é um medo que está instalado? Porque o que é o mandato de Deus para nós? Multipliquem-se, tenham filhos, não é? O Senhor não disse que cuidaria de nós, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Por que tem muita gente tendo medo de ter filho hoje? Porque os tempos são maus, as pessoas estão com medo, há guerras.
Há rumores de guerra, há terremotos, há esses fenômenos sobrenaturais, não é? Que têm acontecido na natureza, a natureza tem se revoltado. E as pessoas estão com medo. Eu não vou comprar uma casa porque agora nessa crise eu posso não ter condição de pagar. Quanto eu já ouvi isso? Você já ouviu isso? Ou é só eu que ouço isso? Eu não vou comprar a casa agora não, está uma crise, está aí a guerra, não é? Isso é medo. Isso é falta de coragem, é falta de confiança. Não, isso é ser prudente. Não, é medo. É medo do amanhã. Não é? O amanhã não nos pertence. A gente fala assim, tá para estourar uma guerra a qualquer momento. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia nos garante que vai ser tempos maus, sim. Mas os seus serão guardados. Nós estaremos guardados pelo Senhor. E ainda que pereçamos, assim como disse Esther, ainda que pereçamos, nós estaremos com Ele. Então nós não precisamos ter medo, nem ficar pasmado, porque sabe o que faz o medo? O medo faz com que nós paralisemos. E a obra de Deus não avança com gente paralisado. A obra de Deus não avança com gente engessado, com medo. A obra de Deus avança com gente corajosa, com gente que vai na força do Senhor. Eu não posso, eu sou fraca, eu olho para mim e eu digo, Deus, como assim? Mas o Senhor, Ele chama e Ele capacita. E Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz, e vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberão poder. Seja forte, seja corajoso. Você recebeu poder. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha te transbordar, venha inundar, para que você seja tão submerso no Senhor, que essas coisas que têm acontecido não vai te abalar. O vento não vai te derrubar. A tempestade não vai tirar você do foco, não vai tirar você do propósito. Você acha que Josué não teve medo, talvez? Não passou pela cabeça de Josué? Eu vi tudo aquilo que Moisés passou com esse povo. É claro que Deus não deixou que nenhum daqueles fosse com Josué para a terra prometida, porque era outra geração. Mas a palavra diz, lá mais para frente um pouquinho, que depois que passou aquela geração, a outra geração já se corrompeu de novo. Então Josué ele também poderia pensar assim, este povo vai se rebelar de novo contra Deus. Mas ele foi, porque ele recebeu uma ordem de Deus. Deus o chamou. Nós temos sim, cada um de nós, ordens que o Senhor nos mandou fazer. Chamadas para a nossa vida. O que queima no seu coração? Josué caminhava ali do lado de Moisés, e quem sabe ele dizia assim, Deus falou que um dia eu vou conduzir esse povo. Então, por favor, Deus, derrama essa unção que está sobre esse homem, sobre a minha vida. Por que nós, ao caminharmos do lado de homens e mulheres de Deus, nós não clamamos ao Senhor, Senhor, essa porção de unção que está na vida dela, derrama sobre mim também, porque eu também preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Essa semana também nós ouvimos aqui no culto das mulheres, esta igreja está em transição, está num processo de transição. Não é nós estamos passando, assim como Moisés passou o bastão ali para a mão de Josué. Nesta igreja está acontecendo a mesma coisa. E de repente na sua vida está acontecendo a mesma coisa. Talvez no seu trabalho, talvez ali no departamento da igreja que você trabalha. E você está recolhendo a sua mão e dizendo assim, não, eu não quero pegar nesse bastão. Não, Deus diz assim, ser forte e corajoso. Tem algo aí dentro do seu coração que o próprio Deus te chamou para fazer. Tem algo que queima aí dentro de você. Seja fazer ação social, seja fazer uma visita, seja ir no hospital visitar um doente, seja ir ali na prisão. Tem algo que queima dentro do seu coração.
Talvez até vir aqui na reunião das mulheres à tarde, ou na reunião dos homens. Você não está conseguindo vir, mas queima no seu coração. Então clame ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele povo que estava ali cativo no Egito, estava ali como escravo, ele não podia adorar o Senhor, porque ele estava sendo oprimido. Eles clamaram a Deus. Eles clamaram a Deus. E em nosso tempo tem tanta gente oprimida. Tem tanta gente sendo ali massacrada pelo sistema, pelo tempo que está diminuído, pela correria do dia a dia, massacrados. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor que Ele venha ao nosso socorro. É o Senhor quem vem. Olha o que diz no verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Não só corajoso, mas muito corajoso. Por que nós precisamos ser fortes? Porque nós não sabemos o tempo que vai durar a nossa estada aqui. Nós não sabemos o tempo. Deus disse para Josué que ele deveria ser corajoso, porque ia ser longa a sua caminhada. Ele ia ter que conduzir esse povo, ele ia ter que derrotar os vários reis. Se você for lendo ali a história de Josué, você vai ver que muitos reis foram derrotados ali por ele. Ele teve que conduzir aquele povo para atravessar o Jordão. Aquilo que Deus fez na vida de Moisés, atravessar o Mar Vermelho, também Josué teve que passar pela mesma experiência. A sua fé foi provada. Nossa, mas Moisés, aquele homem que fez aqueles prodígios, maravilhas ali no Egito, por isso é que ele conseguiu abrir o mar. Porque ele era Moisés. Mas eu, Josué, vou conseguir abrir o Rio Jordão, mas não era ele. Era Deus que estava na vida dele. Então, por isso ele precisava ser forte. E outra coisa que Deus trouxe no meu coração sobre ser forte, é ser firme nas nossas convicções. É ser inabalável. Essa palavra ser forte é você não sair do lugar. É você não mudar a sua convicção de fé. O mundo está ao contrário da Bíblia. O mundo está caminhando ao contrário. Parece que tudo nos diz que nós estamos errados. Parece que todo mundo diz que nós estamos errados. Que nós somos quadrados. Que nós não estamos de acordo com o que está acontecendo na atualidade. Uma vez uma pessoa chegou a me dizer que nós temos a mente pequena, que nós não deixamos, que nossa mente não cresce. Eu disse, misericórdia, Deus. Não é assim. Isso é voz de Satanás. A nossa mente, ela cresce para aquilo que é necessário crescer. A nossa mente, ela está cativa no Senhor. A nossa mente, ela é elevada ao Senhor. E os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso entendimento, tem que estar mesmo nas coisas do Senhor, não nas coisas dessa terra. Nós temos sim que saber o que está acontecendo, mas nós não devemos deixar nos influenciar por aquilo que está acontecendo no mundo. Porque o mundo quer nos abater, quer nos oprimir, para que nós neguemos a nossa fé. Como os povos perseguidos nas terras lá, onde o evangelho é proibido, eles em todo momento, eles são açoitados, eles são maltratados para que eles neguem a fé. E hoje, nós não sofremos isso, mas o sistema tenta fazer isso de uma forma muito sutil. De uma forma muito sutil, o sistema tenta fazer isso. Nós temos que resistir esse sistema do mundo. Ser forte na palavra, ser irredutível na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só e ela não muda. Ela não muda. E precisamos ter coragem. Coragem. Como eu disse, você às vezes quer comprar uma casa, não está tendo coragem. Você quer fazer um curso, não está tendo coragem, porque se o mundo acabar amanhã? E se Jesus voltar amanhã? Não é? E se a guerra estourar amanhã? Eu vou gastar um dinheiro desnecessário. Não é isso que muitas vezes passa pela nossa cabeça? Até nós, cristãos, pensamos nisso às vezes. E quantos de nós já não pensaram, será que não é melhor voltar lá para o Brasil? Será que não é melhor tentar um outro país aqui da Europa? Será que não é melhor tentar os Estados Unidos? De repente lá está melhor.
Meu Deus, nós estamos sendo oprimidos pelo sistema. Nós temos que ter coragem de fazer o que é preciso ser feito. O povo de Israel, quando ele foi levado cativo, e o Senhor falou que eles ficariam ali cativos durante 70 anos, Deus falou para eles, olha, comprem casas. Comprem casas, tenham filhos na terra. Para de ficar preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós. Aleluia. Aleluia. Tudo foi difícil para aquele povo também. A saída do Egito, o peregrinar no deserto, o entrar na terra prometida, nada foi fácil. Tudo foi difícil. E nós, por vezes, até falamos assim, ai, mas que povo duro, mas que povo insensato. Mas, na verdade, muitos de nós estão vivendo no deserto. Muitos de nós estão vivendo no deserto ainda hoje. O Senhor falava no meu coração isso, que muitos de nós estão presos nesse deserto, murmurando, tendo medo, não sabendo se amanhã vai ter comida ou bebida, preocupados com aquilo que hão de vestir, aquilo que hão de calçar, murmurando contra o Senhor. E isso pode nos impedir de alcançar o descanso do Senhor. Nós temos um descanso prometido, uma terra prometida. E o Senhor já fez isso tudo por nós. O Senhor já fez isso tudo por nós. Ele já nos deu essa terra prometida. Aleluia. E muitos de nós ainda estão lá, presos ao deserto. Oh, aleluia. Vamos ultrapassar os nossos obstáculos. Se nós tivéssemos que definir este homem, Josué, com uma palavra, qual que você acha que seria a palavra que nós usaríamos para definir Josué? Você pode arriscar aí? Uma palavra para definir este homem. Coragem. E se fosse definir você hoje? Uma palavra para você, pensa aí um pouquinho. Aleluia. Independente das lutas, este homem, ele permaneceu. Ele permaneceu. Ele assumiu uma enorme responsabilidade de liderar aquela multidão. Ele assumiu a responsabilidade. Nós, às vezes, não queremos assumir uma pequena responsabilidade dentro da casa do Senhor. Aquele homem, ele assumiu a responsabilidade de liderar aquele povo gigante. Era um povo incontável. Qual palavra nos define? Qual palavra nos define? Nós temos andado em confiança, nós temos andado firmados no Senhor. Nós temos andado com a certeza de que o sustento Ele vai dar. De que o sustento vem dEle, a comida vem dEle, a roupa vem dEle, o calçado vem dEle, o trabalho vem dEle, o dinheiro vem dEle. Será que nós temos andado com esta confiança? Ou será que nós temos esquecido, como aquele povo esqueceu, de todos os milagres que Deus fez? Você pode pensar assim, mas na minha vida Deus não fez tantos milagres assim, por isso é que eu também sempre tenho vivido assim, oprimido. Então lembra dos milagres que Deus fez na vida dos outros. Lembra dos milagres da Bíblia? A Bíblia está aqui. E se Ele fez, Ele pode fazer também conosco. Amém? Em nome de Jesus. E depois eu apontei aqui uma coisa também que o Senhor foi falando no meu coração, eu fui apontando e eu queria ler para vocês. Eu apontei o seguinte: o fato de aquela geração não ter alcançado a terra prometida não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Igual conosco hoje. Se nós ainda não alcançamos o descanso do Senhor, não tem nada a ver com aquilo que Deus pode fazer por nós ou o que Ele já fez por nós. Tem a ver com a nossa confiança, que às vezes está colocado o nosso foco no lugar errado. Não tem nada a ver com o que Deus pode fazer. E sim com a incredulidade do povo. E com a nossa incredulidade, eu me coloco também nessa situação. Eles irritaram a Deus. Eles rejeitaram muitas instruções que Deus deu para eles. Eles murmuravam. Esqueciam-se rápido das coisas. Que nós possamos pedir ao Senhor, Deus, traga a nossa memória.
para que nós não venhamos desanimar diante disso tudo. Lá em Josué 23 diz, ele relembrou ali tudo aquilo que o Senhor fez pelo povo. Se você depois tiver um tempinho, eu gostaria que você lesse essa história. E, infelizmente, aquele povo acovardou-se de uma tal maneira, eu estou falando daquela geração que saiu do Egito, que foi tirada ali com mão forte, poderosa, viu milagres, era coluna de nuvem, era coluna de fogo, era o aquecimento, era o refrigério que eles tinham tudo. O que te falta hoje? Você está passando frio? Você está passando fome? Você está debaixo de um sol escaldante e não tem onde se esconder? Você está sendo ameaçado por gigantes, como aquele povo foi ali nas terras onde eles entraram? Você está sendo ameaçado por exércitos inimigos? Ainda que você esteja, o Senhor é contigo e Ele te diz nessa noite, seja forte, corajoso, aleluia. Vamos parar de murmurar muitas vezes, vamos parar e vamos nos santificar. Isso também é algo que o Senhor falou muito comigo, aqui tanto em Deuteronômio, como aqui em Josué, no capítulo 3, e no versículo 5 diz assim, Josué 3:5 diz assim, ó, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Aleluia. Depois também, ali em Êxodo 3:5, olha que interessante, Êxodo 3:5 também diz a mesma coisa para Moisés. Abre lá em Êxodo 3:5. Deus continuou, olha, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então, muitas vezes, nós queremos nos aproximar do Senhor de qualquer maneira. E por isso que às vezes nós somos amedrontados, porque nós sabemos que nós precisamos nos santificar, nós sabemos que nós precisamos nos aproximar do Senhor em santidade, e nós não temos a coragem de nos desfazer de algumas coisas que nós guardamos. Há quem diga até que é impossível nos aproximar do Senhor, porque Ele é um Deus santo e Ele vai nos consumir. Aquele povo tinha medo e nós às vezes também temos medo. Eu não vou orar muito, eu não vou interceder, olha, eu não vou começar a jejuar não, eu não vou entrar numa causa, eu já ouvi tanto isso, amados. Eu não vou entrar em causa de ninguém não me peça para orar não, porque eu não quero retaliação para o meu lado, eu não vou entrar aí em guerra dos outros, porque eu não quero ser metralhada. Tantas vezes eu já ouvi isso. Quando o Senhor, Ele nos garantiu que estaria conosco, Ele que nos livraria dos nossos inimigos, Ele disse, olha, eis que eu vou à frente de vocês, eu vou livrar vocês dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, né, dos giganteus lá, todos, amém? Os giganteus, não tem isso não, tá bem, amados? Isso foi invenção minha. E às vezes a gente fica preso nisso, com medo. Mas na verdade, é só o ato de nos aproximar do Senhor e ouvir, olha, o Senhor está dizendo, tira as sandálias dos pés. Ok, Senhor, o que está em mim? Que eu preciso ainda entregar para o Senhor. O que está em mim? O que o Senhor vê em mim? Eu não consigo ainda ter essa intimidade toda com o Senhor. Eu não consigo ainda sentir que eu tenha essa autoridade que o Senhor me deu. O que eu preciso me desfazer? Ali o Senhor falava, tira as sandálias dos seus pés. O que eu preciso me desfazer? Para que eu seja completamente limpo, para que eu seja completamente santo diante do Senhor. Amém? Eu queria agora fazer aí uma transição, porque eu fiquei falando com o Senhor, né? Porque eu não gosto de pregar uma palavra no Antigo Testamento, onde eu não vejo uma ligação muito direta com o Novo Testamento, e sempre tem. Então eu pedi ao Senhor que Ele me mostrasse algo. E normalmente o Senhor nos leva, porque tudo que está no Antigo Testamento está lá no Novo também, não é? É confirmado no Novo. E o que o Senhor dizia, olha, a mesma forma que Deus chamou aquele homem Moisés para ser o libertador daquele povo, Deus enviou Jesus também para nos libertar da escravidão que nós estávamos. Porque todos nós, igualzinho aquele povo. Eu disse aqui antes que muitos de nós ainda permanecem presos no deserto.
Porque realmente nós todos fomos libertos da escravidão, porque nós estamos aqui na casa do Senhor. Então o Senhor nos tirou da escravidão do Egito, dos nossos pecados. Nós não temos mais essa culpa nas nossas costas, mas por vezes ainda estamos caminhando no deserto. Ainda estamos caminhando no deserto, ainda não encontramos a cidade de descanso que o Senhor nos prometeu. E a palavra de Deus diz que da mesma forma que ali o Senhor levantou ali uma serpente no deserto, ela levantou Jesus, para que quando nós olhássemos para Jesus, nós fôssemos sarados, curados, fortalecidos, que nós tivéssemos coragem ao olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso libertador. E aí Jesus, ele passou o cajado, ele subiu aos céus, só que ele disse: eu não vos deixarei órfãos. E da mesma forma que Moisés passou o cajado ali para Josué, Jesus, ele passou o cajado para quem? E o Espírito Santo está onde? Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está em nós. Jesus, ele foi muito forte, ele foi muito corajoso, ele cumpriu a missão dele nessa terra. E ele entregou este cajado para nós, a missão que Jesus começou aqui na terra. Nós temos que continuar. Lá em Mateus 28, se puderem colocar para mim no finalzinho lá de Mateus 28, ele dá-nos o intimato. Ele disse para aquele homem Josué: olha, você vai conduzir esse povo. Você vai levar este povo até alcançar a terra prometida. Você vai fazer esse povo atravessar. Mais para frente um bocadinho. Não, desculpa. É o 18, começa no 18. Olha, o que Jesus disse? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o que é para ir fazer? Conduzir o povo à terra prometida, trocando essas palavras pelas mesmas palavras que Josué recebeu. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês. O que Deus disse para aquele homem? Eu estarei com você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Por que nós, ao lermos essas palavras, nós não conseguimos pensar assim: aquele homem foi vitorioso, aquele homem cumpriu a missão dele, e Jesus passou o bastão para a minha mão. Por que eu acho que eu não vou conseguir? Por que eu acho que eu serei derrotado? Por que eu acho que as coisas para mim não dão certo? Por que eu acho que eu sou tão pequeno que não vou conseguir? Sendo que o próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada. E o outro versículo que eu falei aqui, de Atos 1:8, receberão poder quando descer sobre vós o Espírito de Deus. Você é chamado pelo Senhor, servo do Senhor. Quando nós lemos ali o texto de Josué que dizia: o meu servo Moisés é morto. E Josué, servo de Moisés. Você é servo do Senhor. O Senhor te chamou. Não deixe se abater. Seja forte, corajoso. O Senhor hoje te chama, se coloque de pé. Receba desse espírito de poder que o Senhor entregou para você. Não se acovarde diante desse sistema que está aí, não. Não, nós vamos conseguir conquistar essa terra, esse descanso. E outra coisa que o Senhor falou ao meu coração foi que muitos de nós, quando nós líamos ali, aqui, olha, nessa passagem de Josué também que nós lemos, por isso que eu fiz questão de ler até o versículo 18, ali sobre a tribo, deixa eu ver aqui onde é que está. Lembrem-se, ali no 13, Josué falou à tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo:
O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês. Ele lhes dará essa terra, quer dizer, um pouco daquele povo, uma parte do povo de Israel, ele recebeu a sua terra de descanso, a sua terra prometida, antes de atravessar o Jordão. Ali era a terra de descanso deles. Mas olha o que o Senhor disse. Olha, que as mulheres de vocês, as crianças, o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu do lado de cá do Jordão. Mas todos vocês valentes, aqueles que já tinham conquistado a sua terra de descanso. Você que sente que já chegou na sua terra de descanso, você já tem entendimento suficiente para saber que você é um guerreiro que o Senhor chamou, que você é um guerreiro do exército de Deus. A sua mulher, o seu marido, o seu filho, tudo que é seu, estará sendo guardado pelo Senhor, enquanto você vai lá ajudar outros a conquistar a terra que é deles também. Oh, aleluia! O Senhor trouxe isso ao meu coração tão forte, porque dizia assim, olha, aquele povo, ele não foi egoísta, porque ele podia dizer, não, Moisés já tinha me dito que essa terra era nossa. Agora vocês se virem, eu cheguei na minha terra de descanso. Quantos de nós, às vezes, alcançamos a plenitude no Senhor? Estamos na terra de descanso, sentimos-nos salvos, agraciados, com todas as sortes de bênçãos, e não queremos mover uma palha. E ele falou, olha, as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, mas vocês, todos os valentes passarão armados na frente, aleluia, glória a Deus, de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, deu. Aquilo que nós lemos ali em Mateus. Ide, pregai o evangelho. Não se acovarde, seja forte, corajoso, não tenha medo de falar do livro da lei do Senhor, não tenha medo de falar da palavra do Senhor, não tenha medo de buscar na palavra a direção para a sua vida, não tenha medo, a palavra vai te direcionar. Olha o que a palavra diz, você já conquistou, agora ajude outros a chegar até essa terra também. Tem muita gente perdida no deserto ainda. Mesmo aqui, junto conosco, dentro das nossas igrejas. Muita gente perdida no deserto. Lamentando, chorando por coisas dessa terra, como aquele povo fazia, por comida, por bebida. Tem muita gente chorando por causa disso, gente. Nós precisamos ajudar este povo a encontrar o descanso. A habitar em Cristo, encontrar nele a satisfação completa, porque Ele é a satisfação completa para nós. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. O Senhor também falou algo muito forte no meu coração, de nós hoje. Eu queria ler um último versículo com vocês, está lá em Josué 24:15. Queria que você colocasse aqui. Fazer um compromisso com o Senhor. Aquele homem, Josué, ao final de tudo, depois dele ter conquistado aquelas terras, depois dele ter conduzido aquele povo todo. Vamos ler ali, vamos voltar um pouquinho, para a gente entender ali o contexto. Aleluia. Podem subir já ao Ministério de Louvor, por favor. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado é teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ali no 14 diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor.
Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que nós fizéssemos hoje essa declaração que Josué fez. Essa declaração que Josué fez. Aleluia. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria dizer também aos nossos pastores que estão aqui, pastor Hélio, pastora Kênia, acho que foi ontem que eu mandei uma mensagem para o pastor Hélio falando, seja forte, corajoso, o Senhor está contigo. E eu queria dizer para vocês, nesta transição, o Senhor está com vocês. Amém? Tudo aquilo que vier, tudo aquilo que vocês tiverem que enfrentar, todos os levantes, todos os olhares, que às vezes vocês vão ficar até constrangidos com a maneira que as pessoas olham. Palavras, às vezes, de derrota, de alguém que vem e diz, por que não faz assim, por que não faz assado? Seja qual for o gigante que se levantar. Assim como o Senhor esteve com todos esses homens valentes, Ele estará com vocês. Somente sejam fortes, corajosos, não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Pastora, não fique com medo. Você é pequenininha só de estatura. Não fica com medo. Pastor Hélio, não fique com medo. Amém? Não se apavore, não se espante. Não só com os pastores eu quero falar isso, mas com todos os pastores desta casa, com todos os líderes desta casa. O Senhor falou muito forte no meu coração. Você já conquistou a sua terra de descanso? Então bora avançar. Bora conquistar para os outros. Bora incentivar os outros. Vamos embora dar palavras de ânimo, de incentivo. Tem muita gente aqui que está chocando, está gerando, está algo aí no seu ventre nascendo. Quando a palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior, estes rios fluirão, Ele fala de gerar, de gerar. Se você está buscando o Senhor, se você sente que o Senhor entregou algo para você, deixe que isso flua, deixe que isso nasça. Pare de ter medo. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Depois também quero falar com evangelistas, com presbíteros, com diáconos. Levante-se, levante-se, seja forte, corajoso. Não fica com medo, não pasme, não pare no caminho, não volte para trás, não volte para o Egito, não volte para as velhas práticas. O Senhor está te encorajando hoje. Eu estarei com você, como estive com Moisés, como estive com Josué, como estive com o meu filho Jesus aqui na terra. Eu estarei com você, por onde quer que andares, ninguém vai resistir vocês, ninguém vai resistir. Às vezes você olha para algo é tão grande, é uma muralha, talvez um documento que não chega, talvez lá no seu trabalho, algo que está te incomodando, você não consegue avançar, talvez algo que você acha que é impossível. O Senhor está dizendo, não desista, eu estarei com você em todo tempo. Seja forte, seja irredutível, seja firme na palavra. O Senhor é quem prometeu que te daria o descanso. Então Ele vai te entregar o descanso, sim. Seja onde for que você tomar posse da sua terra de descanso, seja onde for que você estiver agora. Eu quero falar com você também, líder de departamento. Você que trabalha em algum departamento da igreja. Às vezes você não é líder e você fala assim, mas Deus não me deu nada para liderar. Deus sim. Tem algo na sua mão.
palavra de Deus diz que Deus não despede ninguém de mão vazia. Então você tem algo sim que Deus te entregou. Talvez os seus filhos. Neste momento agora, talvez só os seus filhos. Talvez só a sua esposa. Talvez você ainda não tenha ali um rebanho, alguém que caminhe com você de perto para você conduzir. Mas a sua casa, seus colegas de trabalho, seus colegas de curso, você tem sim uma missão. E você que não tem cargo nenhum, você que não trabalha em departamento nenhum, o Senhor te chama hoje. A igreja precisa de você. A obra de Deus precisa de você. Se coloque de pé, seja forte, corajoso. Para de temer retaliações do inferno. Eles não podem te tocar se você se santificar. A palavra do Senhor diz que o pecado jaz à porta. Cabe a nós dominá-lo. Cabe a nós dominá-lo. Se nós não dominar o pecado, através do Espírito Santo de Deus, aí nós abrimos brecha, aí o inimigo ele tem legalidade para nos tocar, senão ele não tem. O inimigo não tem legalidade, então para de ter medo de retaliação. O Senhor é contigo, ser forte e corajoso, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado por nos encorajar nessa noite, Senhor. Obrigada por nos fazer lembrar que Tu és o Deus dos exércitos de Israel. Obrigada por nos fazer lembrar, ó Deus, que em meio às guerras nós somos mais que vencedores, porque estamos contigo. Obrigada por nos fazer lembrar, ó Deus, que neste mundo hostil ao Evangelho ao qual nós estamos vivendo, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo e o Senhor disse que está conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, entregamos as nossas vidas a Ti mais uma vez. Faz de nós a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Leva-nos aonde precisamos ir. Coloca em nossas bocas, Pai, a palavra que precisamos falar. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos ousadia, Deus. Tira esse medo, Senhor. Vem Espírito de Deus e nos inunde de uma tal forma, Senhor, que venhamos tomar posse de tudo aquilo que a palavra diz, que o Senhor já nos deu. Aleluia, nenhum inimigo resistirá, porque o Senhor nos disse isso. Em nome de Jesus eu te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço pela Tua presença nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela oportunidade.